Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan, e estou aqui para apresentar para vocês o que foi o episódio número 24 do literário, lançado lá em setembro de 2020. A gente gravou sobre o livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Eu sei que algumas pessoas gostam desse autor, gostam desse livro, outras têm um pouco de reticência em relação a ele, mas nada me impede de dizer que foi um livro bem interessante. A gente gravou ele em 4, de novo a Carol não pôde estar com a gente gravou o Paulinho, a Adriana, eu e o Guilherme Burjac, que foi assim um presente de Deus que o Paulinho e a Adri apresentaram pra gente. Ele foi peixe grande lá no Clube Ictus. E foi uma delícia, assim, a gente tem podcast com ele, a gente tem o podcast do livro também, o Evangelho Maltrapilho, não só apresentando o livro, mas fazendo todo um diário de leitura com vocês. Então, se você tem interesse por esse livro em ler, lê com a gente tem uma série lá onde a gente vai comentando trecho a trecho desse livro, muito gostoso. Mas, se você quer só conhecer o livro, convido você então a ficar aqui e ouvir mais esse literário, o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Até mais, galera! Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com meu amigo Guilherme Burjac, que eu aposto que gostava de pastel de vento quando era criança. Ai, gente, mas que invenção ruim, né? Só se for pra pôr vinagrete dentro. Oi, gente, eu sou o Guilherme Burjac e eu tô aqui com a Drica, que ela me passa a confiança de um Deus que não luta MMA, porque ele não é um brutamontes. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tan, que lê o Evangelho Maltrapilho, mas se veste como um presidente. Olha só. É verdade? Eu acho que ela queria fazer a piada invertida, mas ia ofender o convidado, né? O amiguinho. Puxa, como se eu me ofendesse com o caso de roupa, né? É. Não, agora na pandemia a mesma camiseta a semana inteira. É isso aí. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que tem a cabeça tão grande que dá pra ter dúvida se a auréola dele é certa ou torta. Nossa, mano. A minha é apertada. Gente, que dó. Olha só que isso foi trauma na vida dele, esse bullying. Cara, muito... Ele já havia se recuperado. Então, agora eu vou ter que voltar pra terapia pra tratar o cabeção da minha cabeça. É. Uhum. Não foi não, gente. Eu lidei muito bem com isso. Tenho orgulho. E faço meus filhos terem orgulho também, porque puxaram pro pai. Tadinho, não sou cabeçudo que nem você não, tadinho. Muito bom, gente. Estamos aqui depois de mais um mês de leitura pra contar a nossa experiência ao ler O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, o livro desse mês que lemos junto com os amigos. E temos aqui Guilherme Burjac, que foi, coincidentemente, assim, né? Do nada. Por acidente, a pessoa que indicou o livro no programa do Clube Ictus, programa inclusive, né, esposinha? Que episódio aquele com o Burjac? Nossa, gente, eu ouvi 2 vezes, sabia, Burjac? O Conversa de Peixe Grande lá? O Conversa Sim. de Peixe Grande com o Burjac, eu indiquei pra muitas pessoas, muitas. Aí a gente sabe que tem algumas pessoas que têm preguiça de ouvir o programa inteiro, né? Então eu falava, não, escuta pelo menos esse trecho que fala do deserto. Aqui, pelo menos esse trecho. Super recomendamos esse programa, super indicado, valeu mesmo, Tan, né, Carol e Burjac por propiciarem esse programa tão especial pra gente. E nesse episódio, Burjac indicou vários livros, entre eles O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, e a gente vai falar sobre esse livro no literário deste mês aqui de Irmãos.com.
Muito bom, gente. Olha só que experiência a gente poder ler esse livro. É um livro que há muito tempo ouço falar e tinha muita vontade de ler, só que as coisas vão passando e tal. E se a gente não assume o compromisso juntos de ler, às vezes acaba não acontecendo. Então foi legal cair no nosso colo essa oportunidade e ter um contato com um livro que no último episódio deu pra perceber que eu não fazia nem ideia do que se tratava o livro e fui ler com o coração aberto simplesmente porque pessoas que eu admiro me indicaram. Só que assim, vamos pular a primeira parte importante, que é uma palavrinha antes de começar, em que o Brennan Manning explica o propósito do livro e pra quem ele é. A partir do primeiro capítulo, se não fosse o Burjak que tivesse indicado, se não fossem amigos próximos que eu admiro, se fosse, sabe aquele tipo de pessoa que vai te recomendar um filme, recomenda aquela comédia do Adam Sandler, aí você fala, putz, eu não confio no que essa pessoa recomenda. Podia ser o Will Ferrell. Exato. Se essa pessoa que me indica comédia Clique, do Adam Sandler, me indicasse esse livro e eu começasse a ler o primeiro capítulo, eu ia falar, então já sei por que essa pessoa me indicou. É a cara dela esse livro. Porque a primeira impressão que dá é que é um livro meloso, digamos assim, né? Porque ele vai falando do amor e da graça de Deus, se lido com olhos errados, exato, o Abba, se lido com os olhos errados, vai trazer uma impressão de graça barata. Eu acho que a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse episódio. O que você tá dizendo é que se você estivesse ouvindo com a voz da Ana Paula Valadão no fundo, você não conseguiria ler o livro inteiro sem derramar em prantos? É isso que você tá dizendo assim? Não. É que assim, a gente gosta, eu tenho a tendência de gostar mais de livros mais provocativos, de livros que vão me colocar de frente comigo mesmo, ou de me colocar de achar os meus erros e de me desafiar. Exato, mas eu tô falando da primeira impressão, porque o livro é simplesmente ele falando do amor de Deus que alcança todos nós, esse amor inexplicável, esse amor imerecido, a graça fantástica de Deus. E se você é do tipo de pessoas que pula, né, prefácio e pula introduções, você pode perder uma explicação muito importante, que é como ele começa o livro explicando para quem esse livro foi escrito. E quando você entende para quem esse livro foi escrito, talvez você não se coloque necessariamente naquele grupo de pessoas, mas você consegue ler com aqueles olhos. E no fundo, o livro vai conseguir falar com você também, por você estar disposto a ler com os olhos diferenciados. E é muito legal como o Brennan Manning já se prepara, né? Já se precavê, sabendo que esse livro podia ser mal interpretado. Então ele já faz aqui uma palavrinha antes de começar, que é tipo o prefácio do livro, né? Onde ele faz os seus disclaimers iniciais, né? Então ele já começa falando aqui: o Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Esse livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. E aí ele vai, não é para isso, não é para isso, não é para isso. Depois ele começa: o Evangelho Maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. E aí ele vai até o final: o Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. É interessante que eu tava conversando com um casal de amigos nossos, muito queridos. Beijo, Rafa, beijo, Ju. E aí eu falei pra eles que eu sabia da existência desse livro. Eu acho que a gente até tinha ele, não sei. Não, há um não tempo tinha. Atrás. Não, a gente tinha outro, né? Tinha o outro dele, o Impostor que Vive em Mim. E aí eu pensei, falei, gente, é um livro que eu tenho vontade de ler, mas não tenho ao mesmo tempo, porque eu conheço algumas pessoas que já falaram mal do livro, sabe? E falaram assim que ele banaliza demais a questão da graça, de que é uma graça muito barata, é muito fácil, é muito simples. E aí eu tava conversando com o Rafa e eu até falei pra ele, né? Falei, Rafa, eu ainda não li o livro, vou começar a ler agora, mas eu tenho esse certo medinho, sabe? De ficar meio assim com o livro, né? Se ele flerta tanto com a ideia da graça barata. E aí foi que ele até falou, né? Da introdução. Mas você leu a introdução? Você viu pra que é o livro e tal? E assim, depois que a gente lê o livro, a gente vê que ele não banaliza nem um pouco a graça. Eu acho que ele bate muito mais de frente com o legalismo do que banalizar a graça. O livro ele tem no início uma palavrinha antes de começar, e eu não sei se todos vocês pegaram, mas ele termina com uma palavrinha
palavrinha final, fazendo assim um prefácio e um epílogo mesmo do livro, né? Porque tem o risco de você terminar o livro ainda com o coração com que eu comecei, né? Terminar achando que ele banalizou de alguma forma. E ainda depois da palavrinha final, ele tem uma repercussão 10 anos depois que ele escreveu o livro. Então, numa nova edição, ele coloca esse comentário pra repercutir tudo que foi acrescentado ou comentado nesses 10 anos. Então, ele cercou bastante. Ele conta sobre tudo que ele apanhou por causa da obra, porque, enfim, ela se tornou uma referência, e como o mundo lidou com esse livro. É bem interessante. Isso tudo que você falou, Paulinho, é interessante porque, pra quem não sabe, a gente leu esse livro lá no nosso canal do Clube Ictus no Telegram. Então a gente foi fazendo áudio comentários capítulo a capítulo, e o interessante é que a gente foi gravando enquanto estava lendo. E fica muito nítido, se você ouvir os nossos comentários, esse incômodo inicial, que é exatamente o mesmo que o Paulinho falou, nosso. E em todas as vezes em que o livro vai apresentando, fica aquela meio zona cinza, aquele meio pé atrás, assim, cara, esse cara aqui tá flertando com umas coisas meio esquisitas e tal. Mas daí eu sempre lembrava, sempre que passava isso na minha cabeça, eu lembrava, pô, Por que o Burjá indicou, né? Então, não isso. Vocês conhecem o Burjak muito melhor, mas eu ficava, esse livro aqui foi importante pra uma pessoa séria e tal. Exato. E é interessante ver a evolução, principalmente minha e da Carol, porque a gente tava fazendo esses comentários, lidando justamente com esses pontos onde a gente começou meio que um pé e meio atrás, foi mais ou menos entendendo pra onde o autor queria, e quando chega na palavra final, e principalmente os 10 anos depois, onde o autor mesmo reconhece tudo que ele sofreu, é interessante que no próprio livro meu eu marquei, é exatamente isso que eu pensei no começo, é exatamente esse tipo de coisa que eu ia reagir. Mas é importante a gente ter noção quando o livro surge, né? O Osmar Ludovico faz essa introdução de alguma forma. Sim. E ele diz, olha, perguntando pro Philip Yancey, qual é o cara que você pode indicar? Quem é o cara que você conhece que fala sobre graça? Porque nós estávamos vivendo, no momento em que o livro surge, um redescobrimento da graça. E é muito interessante esse momento histórico, né? A gente não pode livrar o autor do seu momento histórico, nem a publicação do seu momento histórico. Sim. O momento que nós estamos vivendo é a queda do Caio Fábio, né? Em 1998, 99, ano 2000, ele abre o site Caminho da Graça. A graça começa a ser falada mais e mais e mais. Então tem a publicação do Philip Yancey em Maravilhosa Graça, que é um livro que introduz ou reintroduz esse tema no mainstream evangélico, e a gente começa a falar sobre isso. Aí, de repente, ocorre uma coisa interessante. Vem esse livro publicado do Brennan Manning, que, digamos assim, é de uma tradição quaker, né? Também de meditação, silêncio, muito coisa ligada como o Osmar Ludovico trabalha, né? Com essa questão do silêncio, eu até brinco, bater palma pro sol, ver o caminho da formiga, ver a disposição das pedras. O Brennan Manning fala de um retiro de silêncio que ele fez de 30 dias, né? É importante para compreender porque o livro surge e causa esse impacto. Tem uma parte do texto que ele diz, eu não sou universalista. Várias vezes. Porque tem uma hora que você pensa assim, esse cara vai colocar todo mundo no céu. E não é isso. Mas dá essa impressão, né, Burjak? O tempo todo. Eu mesmo falei, às vezes ele menciona contrário ao universalismo, quase que criticando ou ironizando a questão. Mas, de fato, eu acho que ele demora um pouco, não sei se até de propósito, pra dar um tipo de uma tensãozinha mesmo, mas ele se posiciona contra. Mas é um discurso que, assim, se um universalista quiser ler ele e usar o texto dele, picotando uns pedaços, consegue. Sim. Mas aí você consegue até com que a pregação, né? Do Ed, principalmente. Você pode pegar a pregação do Ed e transformar num discurso universalista fácil. Só pro pessoal que talvez não esteja familiarizado com o termo, né? O universalismo é aquela crença de que Deus, no fim, vai salvar todo mundo mesmo, e a graça dele abrange toda a humanidade, independente de você aceitá-lo ou não, né? Então, eu fui tremendamente impactado por esse livro. A primeira vez em que eu li esse livro foi um momento de transição, de uma experiência pessoal com Deus. Eu até falei isso no episódio do Peixe Grande. Foi um momento em que eu encontrei com o Brennan Manning. Foi um momento, assim. E eu tinha acabado de ler Celebrando a Disciplina, porque parece que tinha comemorado 30 anos de lançamento do livro. E eu comprei uma edição especial também desse livro. E foi um momento muito interessante pra mim. Porque o livro tem uma pegada. Você acha que conhece o amor de Deus, mas você não conhece o amor de Deus. Sim. E é por isso que escandaliza. E é por isso que ele causa esse transtorno na gente. É por isso que a gente fica pensando, não pode ser assim. Não pode ser tão fácil. Não é assim. Porque a ideia é que a graça exige de mim algum tipo de esforço. Quando, na verdade, graça e esforço não são antagônicas. Graça é antagônica de mérito. Graça não é antagônica de esforço. José teve que achar um lugar para Jesus
nascer. Não veio os anjos e separou lá, nem que seja num lugar ermo, mas não teve. Ele teve que ir lá, ele teve que preparar e teve que fazer o parto. Ele teve que pôr seu filho na terra. O filho de Deus na terra, né? O seu filho adotivo. Pra depois ninguém me acusar aí de falar alguma coisa. Bom, é bom se cercar sempre. Essa perspectiva do livro de que o amor de Deus ainda é algo completamente desconhecido choca, porque o nosso linguajar é muito amoroso, né? Nós falamos do amor de Deus, falamos do amor entre os irmãos, falamos do amor à comunidade, falamos do amor à palavra, o amor ao serviço. O amor, a palavra amor, ela está muito presente em tudo que a gente faz. Só que contudo, porém, todavia, entretanto, destaque 2 pontos, não é vivido. E é isso que ele está provando. A experiência com a teoria. E acho que é por isso que a gente vai para essa zona cinzenta com muito medo. Ele fala várias vezes no livro que nós cristãos defendemos a teoria da graça perfeitamente, só que a gente não vive a prática. E ele, ao longo do livro todo, ele vai sempre colocando uma crítica aos legalistas, aos fariseus, e conforme o livro vai evoluindo, ele vai mostrando que nós somos os legalistas e os fariseus, mesmo nós que falamos mal dos legalistas e dos fariseus. É isso que é. E é muito isso mesmo que o Burjat fez essa análise. Tem muito a ver com a questão da meritocracia, que é o que está muito em pauta e muito em alta aí hoje, e no tempo que ele foi escrito esse livro, e que as pessoas têm essa dificuldade de relacionar a graça como algo que não é mérito meu, mas sim graça de Deus. Por isso que vem até esse contraponto com os legalistas, né? Porque o legalista, ele se acha com a auréola apertada, e aí você com a auréola apertada, você não só esquece de reparar que ela tá apertada e por isso que te dói, mas você começa a reparar na dos outros. Você é tão santo, que essa santidade acaba fazendo um efeito colateral, né, na sua vida. Que deixa você com dor de cabeça. Exato. Aí aqui no começo do livro ele fala assim, ó: quando sou honesto, admito que sou um amontoado de paradoxo. Creio e duvido. Tenho esperança e sinto-me desencorajado. Amo e odeio. Sinto-me mal quando me sinto bem. Sinto-me culpado por não me sentir culpado. Sou confiante e desconfiado. Honesto e ainda assim sincero. Aristóteles diz que eu sou um animal racional. Viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o lado ruim. Ao admitir o meu lado escuro, aprendo quem sou e o que a graça de Deus significa. Como colocou Thomas Merton, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Então é interessante que isso vai muito contrário com a meritocracia mesmo, né? Mas é você mergulhar a fundo e entender o amor de Deus, a bondade que Deus tem com a nossa vida e da sua misericórdia que é renovada todos os dias. E aí eu falei, não, esse livro diz muito mais a respeito sobre o meu olhar para a graça de Deus do que meu olhar de julgamento com o próximo. E aí isso pra mim foi um tapa na cara. É isso que é legal de obras assim, né? Que fazem a gente começar a ler pensando em como as outras pessoas se encaixam naquilo que você está lendo, que é a nossa tendência natural, né? A gente começa a pensar, olha, fulano tinha que ouvir isso, fulano tinha que ouvir isso. Nossa, eu tenho que marcar isso e pôr no Instagram. Eu tenho que pôr isso aqui, ó, porque tem gente que precisa saber disso aqui e tal. Aí, conforme você vai lendo, você vai descobrindo como aquilo fala com você, né? E outra coisa muito legal de ler livros assim, vira e mexe acontece quando eu leio livros de crescimento como esse, pensar assim, caramba, esse livro já tem 30 anos, 15 anos só publicado no Brasil. Quantas pessoas já leram? Como que uma pessoa pode ler uma coisa dessa e sair igual, entendeu? Por que o mundo não é melhor? Por que as igrejas não são melhores? Mas quantos livros a gente não passa por isso, né, Paulinho? Mas a gente esquece, né? Esse é o problema. A gente esquece. Daqui a um tempo a gente cai nos mesmos erros de novo. Eu acho que a primeira parte é fazer a gente conseguir o máximo possível de convencer pessoas a lerem esses livros. A pessoa não lê, né? Começa aí. E aí depois a gente começa um movimento, mesmo que seja no 1 a 1, sabe? Cada um cuidando de si, da sua família, para que os cristãos, a família cristã, a igreja cristã, no seu sentido mais lato possível, consiga crescer e mudar de fato o mundo, para que daqui 15 anos não estejamos ainda iguais, né? Eu tive essa mesma impressão quando eu li o livro do Henry Nouwen, O Tudo Se Fez Novo, que hoje tá com um título novo. Ai, esse livro é muito bom, gente. Eu li esse livro assim, eu falei, como que ainda existe gente ansiosa no mundo? Por quê? Se existe um livro tão completo sobre isso, sabe? Pra mim, o melhor livro de ansiedade é esse. Eu já li várias vezes e continuo ansiosa aí, amor. Então, a gente é muito ruim de viver o que a gente aprende. A cada capítulo eu chorei. Sim, eu chorei na primeira leitura, chorei na segunda leitura, porque eu li de novo pra poder vir fazer aqui com vocês. E o contato que você tem com o livro depois, um pouco mais amadurecido, é muito forte.
principalmente o texto que ele fala sobre a segunda chamada, quando Jesus te chama, porque foi exatamente o que aconteceu comigo no mesmo período, sabe, entre os 30 e 60 anos, em que Jesus te chama para um balanço. E é muito forte, porque eu mudei de país, eu tô aprendendo a falar uma outra língua, tô aprendendo a problematizar em outra língua, vivendo uma situação de pandemia, no ano de 2020, para você que tá ouvindo esse episódio, já aconteceram os ataques zumbis ou ainda não? É meu momento TikToker. Ainda não, mas, né? Se você que tá ouvindo aí, olha, sofremos aqui com a pandemia no mundo todo, aqui na Espanha foi muito complicado, ainda tá sendo muito complicado por conta dos rebrotes que tem por aqui, né? Apareceu de novo vírus. E você faz um realinhamento das coisas que você tem que fechar com Jesus. Então hoje, por exemplo, foi o dia em que eu cheguei a uma conclusão que vinha há muito tempo tomando no meu coração, mas ainda não tinha, assim, declarado em voz alta e de forma pública. É que a transição do ministério físico para conteúdo digital, entende? Entender essa nova dinâmica de relacionamento, sair do analógico e compreender isso, para mim foi uma mudança muito radical, muito radical. Eu digo porque em 2017 eu preguei 35 semanas fora da minha casa, eu viajei 35 semanas em 2017. Tava no Brasil ainda, né? Tava no Brasil, em 2018 recluso em casa mais ou menos, né? Mas andando pela cidade, conhecendo os outros lugares, mas em 2019 nós ficamos reclusos mesmo porque a documentação deu problema, a nossa documentação, e 2020 veio a pandemia a partir de março. E como eu tenho uma enfermidade autoimune, eu não posso ter contato, tomo remédio para baixar a minha imunidade, então eu não posso ter contato com o vírus. E eu fiquei recluso em casa, desde o dia 12 de março até o dia de hoje, nós estamos gravando esse episódio, em setembro, eu tô recluso, eu saio para ir ao médico apenas, não faço outra coisa. Entender essa transição, essa leitura desse trecho, eu falei assim, cara, Jesus me chamou para conversar e eu não tinha entendido. E falou, olha, temos um segundo chamado para você, agora leva a sério a questão de produção de conteúdo digital, porque é isso, é por essas vias que a gente vai trabalhar. Tem algumas características do Brennan Manning que eu acho que, obviamente, afinal ele é o autor, né? Impactaram bastante no conteúdo que ele acabou escrevendo. A primeira é que ele tem claramente uma cosmovisão católica. Então, eu acredito, eu não tenho ideia, não sou católico, não conheço católicos a ponto de discutir isso, mas assim, olhando de longe, a impressão é que os católicos, eles têm essa questão da graça versus meritocracia ou versus obras aí, muito mais intensas do que nós evangélicos. A segunda é que ele, de alguma forma, ele rompeu com o catolicismo, porque ele se casou, ele não foi celibatário, ele foi praticamente, não sei se chegou a ser expulso da igreja, mas ele foi mal visto de alguma forma, isso fica claro ao longo do livro. E a terceira é o fato dele ter sido um alcoólatra, e ter se tornado um alcoólatra já cristão. Então ele tinha uma cosmovisão cristã, passou pelo alcoolismo, passou pela experiência de Alcoólicos Anônimos, e passou por essa coisa, ele até dá um exemplo no livro sobre alguns casos dentro do Alcoólicos Anônimos, mas ele passou esse negócio de eu preciso totalmente da graça, porque eu não tenho nenhuma condição de por mim mesmo resolver a situação. Eu não sei se vocês acham que esse pano de fundo ajuda muito no livro ou não. O que vocês pensam disso? Isso é legal porque ele tinha uma cosmovisão católica sobre a graça, e ele fala sobre isso também, mas também sobre a questão dos pecados capitais. Isso aparece muito no livro. Venial e capital, né? Ele fala no capítulo inteiro. Em todo o texto tem um parágrafo em que isso é citado, isso é falado, e também pela perspectiva cristã da salvação, porque a salvação pela graça. Então, eu acho que ele uniu muito bem. E no final do livro, né, quando ele vai fazendo as reticências, ele diz lá que o livro foi muito bem aceito na comunidade entre alguns católicos, mal aceito em algumas comunidades evangélicas, porque falar da graça pro público americano não é fácil. O público dele é outro ainda, né? Não é o nosso. Não é fácil, porque é um povo que fala que a América é generosa com quem se esforça. A América, no sentido dos Estados Unidos da América, né? É generosa com quem vai atrás. Cada vez que eu ouço a América se referindo aos Estados Unidos, dá um soco no estômago, né, cara? Que coisa chata isso. Dá. É a apropriação, né, de tudo. E você vê que falar sobre esse tema para uma comunidade evangélica, conservadora e ortodoxa é muito complicado, porque o nosso modelo de igreja, ele não valoriza a graça.
Por quê? Primeiro porque você tem que passar por um período de, digamos, de desintoxicação do mundo, né? Os 3 meses ali no banco, pela classe de doutrina, tal. Você não pode ser batizado imediatamente. Você tem que passar por um processo de vamos ver o que está acontecendo mesmo na sua vida, se isso tudo é verdade. Depois, no período de desintoxicação, a gente tem um período de probatório, né? Vai ficando ali na porta dando tchauzinho pros irmãos, vigia um carro, vai ali, limpa um negócio e tal. Você não tem nenhuma ação de expressão na comunidade local. Depois de feito isso, a gente dá uma observação como é que você é, se Jesus mesmo operou na sua vida, a gente deixa você fazer parte do coral. Tipo assim, tem 70 pessoas, você fica lá no fundo, e aí a gente dá a oportunidade de você entregar as partituras para cada um na hora de cantar o coro. Depois de 6, 7 anos aí de você estar servindo bons serviços no coral, a gente dá a oportunidade de você segurar o microfone e dizer boa noite. Aí a gente toma o microfone de você, aí... Então, o processo nosso de inclusão da membresia ou das pessoas é um processo que exclui o fator graça. Ensina por méritos, né? Totalmente. Tudo é mérito. Até aquele conceito extra-bíblico que a gente tem de excelência, não, eu vou apresentar o melhor para Deus, isso é darwiniano. Quer dizer, só os melhores, os piores são o irmão que canta desafinado, o irmão que só sabe 3 acordes, ou o irmão que não tem uma boa dicção. Esses são desmerecidos do processo da vivência coletiva da igreja, porque tudo é muito, muito certinho, né? Até aquele irmão que ora demais, aquele irmão que ora muito, né? Ele não é convidado por orar em público, porque tem tudo cronometrado. Então, nós não valorizamos o processo da graça. É verdade. Nadinha. Tudo é mérito. E quando eu falo que dá dor no estômago de ouvir os americanos falando que os Estados Unidos é a América, não é o caso do Brennan Manning nesse livro, tá? Foi só o exemplo que a gente citou. Sim, é verdade. E ele realmente vai na contramão, né? De toda essa visão meritocrata aí que nos incomoda a todos bastante. A gente entender que a graça... Cara, eu amei o exemplo... A Adri fala que ele não é muito bom nos exemplos, né, Adri? Ah, não, gente, ele tem um monte de exemplo ruim. Desculpa falar. Tinha exemplo que eu lia e falava, nossa, amor, eu entendi o que ele quis dizer, mas o exemplo é ruim demais, gente. É ruim Eu demais. gostava. Daí não me incomodou, não. Nossa, tiveram vários exemplos, não foi nenhum. Chatice da Adri. A do beijo no rosto me fez chorar pela 4ª vez. Ah, dos Amish, né? Não, Aquela da menina da boca torta que teve o... aquela é forte. A do mas beijo no rosto da praia, que você tá falando? Da praia. Da praia, eu fiquei emocionada. Da praia. Mas Nossa, tem muito beijo, gente, pera aí. Não, esse da praia eu fiquei, cara, que bonito, mas... Eu queria ver se alguém chegasse do nada e te desse um beijo na praia, Adri. Vai ter que contar o exemplo pra quem não leu, então. Ele foi participar de um retiro de silêncio e oração. Ele era um dos preletores. Sim. E antes de acontecer o retiro, ele entrou em contato com todas as pessoas que se inscreveram e pediu pra eles, eu quero que vocês escrevam numa folha o que vocês querem encontrar com Cristo. Que tipo de presente vocês gostariam de receber, pelo qual a gente vai orar junto. E aí uma mulher escreveu assim, eu quero experimentar o amor de Deus porque eu nunca experimentei, nunca senti o amor de Deus. Aí ele respondeu pra ela falando assim, olha, eu faço da sua oração a minha também. Então vamos orar isso por você. Uhum. Eles foram pro retiro e tal, aí a mulher acordou 5:30 da manhã e foi caminhar na praia. E aí ela caminhando, aí ele cita, né, a água gelada nos pés, subindo pro tornozelo. Aí ela tava caminhando, aí ela olha assim no horizonte, vem vindo um rapaz, mais ou menos de uns 15 anos, mais ou menos, um jovem, e uma mulher caminhando atrás. Aí o rapaz passa por ela, aí a mulher passa e vira e dá um giro de 90 graus assim, dá um abraço na mulher e um beijo no rosto dela. Uhum. Muito carinhoso. E disse, Total eu te desconhecido, amo, né? eu te amo. E assim, completamente desconhecido. Aí ela ficou assim em choque, aí ela volta pra casa. A hora que ela volta pra casa, ela conta pro Brennan Manning, né? Hoje eu experimentei o amor de Deus. Isso me toca muito, porque é exatamente essas coisas que eu vejo nos filmes que retratam histórias bíblicas. E tem gente que desce a lenha, mas são filmes que, poxa, eu penso assim, o conjunto da obra foi muito feliz. Por exemplo, Noé. Não sei que não é o tópico daqui, mas o filme Noé. Tem uma cena em que Noé quer matar todo mundo, quer matar a criança. Aquilo me impactou de uma forma tão... Falei, cara, o cara ama tanto a Deus e se considera tão pecador. A ideia é que ele foi um felizardo, mas que ele não quer continuar, ele não quer a raça humana, porque ele não entende a graça de Deus. Por que você quer me dar uma filha, uma neta, numa situação em que a raça humana tá toda destruída e eu não presto? Por que a gente vai continuar com isso? Eu reconheço que não presto. Por que você quer continuar
com isso. Então, o senhor já não deu conta de fazer isso, eu mesmo vou fazer. E quando ele vai fazer, ele não faz porque ele entende a graça de Deus. E é um momento de explodir a cabeça. E ao contrário da Cris, a Cris ou da Drica, que não gostou das... Desculpa, viu, Cris, que tá ouvindo aí o áudio, não é culpa sua. Qualquer Cris. Mas com a Adri ele não se desculpou, não, né? A Drica. Achei as histórias muito legais, a do que ocorre quando ele tá internado, do assistente lá, né, do líder que chama o outro e fala sobre a mentira, em que ele põe em risco a saúde e a vida da filha. Foi impactante porque, olha só, o cara tem que contar a história ou a Drica pode contar? Ela conta melhor do que eu. Não, mas eu só quero fazer uma justificativa. Por exemplo, essa história aqui do beijo do Eu Te Amo, esse eu gostei. Eu achei tem que várias foi... histórias muito boas, gente. Então, mas tem outras que eu achei que ele não concluiu, sabe? Mas também é um recurso dos autores americanos, né? Parece que é um padrão editorial. Para você entrar num assunto, você primeiro introduz o assunto para uma realidade da vida, e depois vem... Aí lá no meio do capítulo que o cara vai dizer, olha, eu tô falando disso, viu? E aí ele começa a emendar. O Max Lucado faz muito isso também, né? Mas isso aí é homilética, né? Exposição, ilustração, aplicação. Isso a gente aprende no seminário. Infelizmente, né? Conta essa do hospital, que essa é boa. Conta aí, gente. Então, no hospital ele tá num centro de recuperação e aí tem o líder do centro de recuperação e tem um momento em que eles vão fazer um confronto, né? Uma confrontação e aí tá a pessoa que vai ser confrontada é um empresário bem sucedido, mas alcoólatra. E aí ele pergunta, você se considera alcoólatra? Essa é a ideia, né? Ele diz, não me considero alcoólatra. Quanto que você bebia? Bebia... E foi contando como e dava 8 drinks no dia. Aí ele pega o telefone, né? E tem uma caixa de som pra todo mundo ouvir a outra pessoa do outro lado da linha. E ele liga pro barman do bar onde o cara ia todos os dias. E pergunta, e aí, como é que é esse cara aí? Ele falou, ele é gente boa demais. E como é que era? Não, ele entrava aqui, só ia embora depois de ter bebido, sei lá, 16, 17 drinks. Eu não vou lembrar aqui a quantidade exata. E ele levanta da cadeira, né? O cara que tá sendo interrogado lá. E aí ele levanta, fica nervoso. É mentira, é um absurdo. E aí, beleza. E o outro vai e pergunta pra ele, você dá-se bem com seus filhos? E ele responde, sim, eu saí com eles pra pescar, ensinei. Não, olha, fala a verdade, porque ninguém dá bem com os filhos todo o tempo da vida. Em algum momento você teve alguma crise, você foi injusto com um dos seus filhos. Bom, eu tenho a minha filha, mas eu não consigo lembrar o que é. E ele falou, você não consegue lembrar o que é? Eu falei, não, eu não consigo lembrar o que é. Ele pega o telefone e liga pra esposa. E a esposa vai contar a história. Aí ela conta a história, não, é porque eles saíram pra comprar um sapato. Ela tava muito feliz. De presente de Natal, né? Presente de Natal, ele ficou muito feliz porque ela disse que ele era o melhor pai do mundo, que ele era um pai excepcional. Era um motivo pra beber, né? Vou comemorar. E aí ele entrou no bar, foi beber com os amigos e ele fazia 20 graus negativos. Ele deixou o carro ligado para o aquecedor e tal, mas... Deixou a menina no carro. Cara. Entrou às 3 horas da tarde, saiu meia-noite. E a menina teve os dedos amputados. Ela teve o polegar e o indicador amputado. E ficou surda. Uhum. A mulher contando no telefone e todo mundo ouvindo. Isso me lembra as minhas conversas com Deus sobre algumas personalidades que eu tomei em tojo. Algumas personalidades da teologia que eu tomei em tojo. Em tojo é uma palavra universal? Sim. Eu tomei raiva. Pelo menos aqui no interior de São Paulo e no Mato Grosso do Sul a gente conhece. Sim. Então eu tomei raiva da pessoa ao ponto de não conseguir ler o que ela escreve, ao ponto de não ouvir o que ela fala e tomar raiva de quem gosta dela também. É ranço. A palavra atual pra isso é ranço. Tomei ranço. Cancelei a pessoa. E eu me recordo de uma conversa que eu tive com Deus sobre essa pessoa. Porque isso estava me incomodando, eu cheguei a uma conclusão racional. Bom, o ódio não é algo que procede do céu. O ódio é algo que procede do inferno. Então, se procede do inferno não é bom, por que eu tô sentindo isso? E fui conversar com Deus pedindo, Senhor, mata essa pessoa, sei lá, vinga ela em meu nome, no seu nome mesmo, mas eu vou sentir como se fosse por mim, me dá esse presente de Natal, Jesus. E... Cara, Jesus falou assim, vamos lá, vamos conversar a seu respeito. Vamos falar sobre você. Vamos conversar sobre isso. E eu cheguei à conclusão que eu tava na lista negra de muitas pessoas porque era exatamente o que esse cara representava pra mim, eu representava pra outras pessoas. E eu pedi perdão a Jesus. Tinha um monte de gente orando pela sua morte, é isso? Sim, e eu entendi que não é assim. E quando eu li esse texto pela segunda vez, eu falei, aqui, eu não recordava disso na primeira leitura, mas na segunda leitura eu falei, olha o que aconteceu comigo. Foi exatamente essa conversa que nós tivemos, de uma conversa tete a tete. Olha, você, assim, eu
Eu não sei se foi inspiração divina, eu não sei se foi revelação do Espírito Santo, mas aquela canção que diz: você não vale nada, mas eu gosto de você, não tem outra pra explicar a graça de Deus pra mim do que essa. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Cara, eu comecei esse assunto falando das ilustrações que eu queria citar uma, né? No fim foi legal que acabamos lembrando de várias. Eu gosto muito de histórias. Eu acho que eu, particularmente, assimilo mais um conteúdo se ele é permeado por histórias. Eu amo histórias. Tem gente que pula as histórias. Eu também gosto. A Adri já não gosta. Eu gosto muito de história. Ela não gosta de histórias que não tem varinhas. Não é. Harry Potter. Chapéus de bruxo, esses daí. Só tiveram duas. Ó, eu tô folheando o livro aqui, eu vi que na verdade foram duas histórias que eu achei que foi muito ruim. Mas o resto eu gostei pra caramba. Tá, mas deixa eu concluir. Essa do Max é linda. Por favor, eu quero contar a minha. Não, porque uma das ilustrações que falou muito comigo, eu sei que assim, as tentativas de explicarmos a graça de Deus são sempre limitadas pelo nosso conhecimento. Mas o Brennan Manning fez isso de forma magistral nesse livro. E quando ele conta aqui, quase no final do livro, essa história, eu gostaria de ler, porque eu acho que eu não consigo contar tão bem quanto a Adri e o Burjá. E ela é curtinha, não é nenhuma história, é só uma ilustração. Quando ele vai falar que a Bíblia é a história de amor de Deus com seu povo. Deus chama, persegue, perdoa e cura. Mesmo a nossa resposta a seu amor é dádiva dele. E olha a ilustração que ele conta aqui. Suponhamos que você tenha me adiantado $1 milhão para minhas necessidades pessoais. 1 ano depois, você requer que eu comece a fazer pagamentos de $10 mil mensais, livres de juros, para cobrir o seu débito. Nada mais justo, né? No primeiro dia de cada mês, exatamente quando eu sento para preencher o cheque, chega o correio da manhã. Você mandou-me um cheque de $10 mil para cobrir o pagamento. Você continua a fazê-lo até que todo o meu débito esteja quitado. Fico atordoado e protesto. Está tudo às avessas. Ó, eu fico arrepiado, ó. Cara, é impressionante, assim, né? De a gente tentar entender um pouquinho do amor de Deus, que até a nossa resposta ao amor dele é dádiva dele. Nem isso é algo que a gente tira do nada. Vem de Deus também. Isso é fantástico. E ver essa sensibilidade, né? Numa obra como essa, que a princípio pode parecer água com açúcar, carinho no ego, é muito mais do que isso, né? Terminar com essa certeza de que Deus nos ama muito mais do que podemos entender, muito mais do que podemos retribuir, até o que podemos ou tentamos retribuir a dádiva dele para nossa vida. Isso é fantástico. É tão doido porque Deus é amor e na sua essência ele é amor. Então quando a gente responde em amor para Deus, é uma forma muito sublime de adoração a ele e de honrar e glorificá-lo, sabe? E é muito louco porque parece mesmo um paradoxo, né? Mas é porque ele é a essência do amor. E eu queria até abrir aqui um parênteses com relação à história, não que o nosso programa seja pontual, mas aconteceu algo muito... Aliás, né? 2020 aconteceu uma sequência de coisas chocantes e uma delas foi com relação à menina que, com 10 anos, ela foi estuprada pelo tio, se encontrou grávida e aí foi pro hospital pra fazer um aborto. E pra mim aquilo me chocou de uma forma tão grande que eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. E quando eu fiquei sabendo que tava tendo uma manifestação de pessoas na porta do hospital julgando a menina, apontando o dedo por conta de todas as questões que ela tava passando, aquilo me doeu mais ainda na alma. Eu não tô entrando aqui nem na questão do aborto, nem de legalidade, nem nada. Mas eu acho que a gente acabou esquecendo sobre essa palavrinha amor. Sobre que Deus é amor e que Deus espera, não que Deus espera, mas que Deus nos criou para sermos relacionais e relacionais em amor. E eu acho que tá faltando isso, tá faltando muito amor. E aí a gente esqueceu de olhar para uma menina de 10 anos que tá sofrendo com um olhar de amor, de compaixão, de oferecer algo, entendeu? E aí eu falei, caramba, como cristão, deveríamos carregar a maior marca de Cristo, que é o amor. E aí isso eu falei, Deus, por favor, eu não quero deixar de espalhar a tua maior marca, que é o amor. Até sobre esse assunto do aborto, né, interessante, o livro foi publicado em 1990, e quando você lê, no contexto que a Adri contou aqui, ele tá falando exatamente sobre isso, né? Nós não somos a favor da vida simplesmente porque evitamos a morte. Somos a favor da vida à medida que somos homens e mulheres para os outros, todos os outros, à medida que somos capazes de tocar a mão do outro num gesto de amor, à medida que para nós não existam outros. Isso é demais, cara. Que na verdade nós somos e deveríamos nos comportar, as pessoas deveriam ter por nós a mesma impressão que as pessoas têm quando veem as Crônicas de Nárnia. Nós deveríamos ser um monte de Aslans andando pelas ruas, né?
as pessoas vendo, nossa, lá vem alguém que destila amor, que destila compaixão, que tem paciência, porque nós fomos sequestrados pela pauta secular de tal forma que nós não conseguimos entender que nós já estamos no descanso de Deus. A gente já vive o descanso. Caramba, a obra da criação é uma coisa tão espetacular porque Deus diz, olha, tá tudo pronto. Agora é só desfrutar, é só curtir, é só, sabe, viver o panfleto do Testemunho de Jeová. A gente já pode viver isso hoje. Pra você que não conhece, digita no Google. Você vai ver cobra com leão, vai ver bebê urso. Isso já é uma realidade para nós, porque nós vemos o mundo a partir disso. Uma outra coisa é que evangelho é uma boa notícia. O evangelho não é uma reunião no Zoom para discutir uma pauta. O evangelho a gente tem que entender que, olha, a notícia é um Salvador veio e morreu no seu lugar e ele veio, agora você pode desfrutar o amor de Deus de forma muito intensa. Você não foi salvo pelo que você é, nem pelo que você fez. Você é salvo porque Ele te ama. Isso já é uma realidade. Ele já está decretado. Isso não banaliza o pecado. Não, de forma alguma. Uma coisa que eu falei, até escrevi aqui nas observações, é que nós, pelo menos quem é reformado, tanto os carismáticos, na verdade todo mundo depois da reforma é reformado, mas o pessoal tradicional, o pessoal carismático, o pessoal pentecostal, precisa entender o seguinte, que nós não temos dificuldades com os decretos de Deus. Ninguém aqui tem dificuldade com o decreto de Deus. A gente entende que quando Deus decretou, mas quando Ele decretou nos amar e decretou que não é pelo esforço, mas pela graça, isso é ruim, entende? E é legal porque aqui na cidade onde eu vivo, em Puente Rio, aqui em Córdoba, tem uma coisa que a gente já percebeu com a característica da cidade. Não sei em outros lugares, não posso confirmar, mas a gente leva um presente, né, um regalo para os nossos vizinhos e eles, não quero receber. Eu falei, não, mas é um presente, não, porque se sentem obrigados a dar outro para você. Então, para eu não ter que dar um presente pra você, por favor, não me dê presente. Eu não aceito o seu. É muito isso. Entendeu? Eu não quero receber. É que a gente não entende que Deus já fez por nós. E me ajudou muito esse livro no Ministério Pastoral. Porque quando eu via e ia aconselhar pessoas passando por crises, eu entendia que ali tinha alguém igual a mim e que naquele lugar é uma pessoa que naquele momento não sou eu, mas que poderia, a qualquer instante, eu ser a pessoa que estaria passando por aquilo. Então, um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar de complacência, sabe? Para não ser tão duro com as pessoas como nós somos. No caso do aborto, por exemplo, me chocou também, né? Contextualizando, porque as pessoas queriam saber se a gente era a favor ou contra. Falei, olha, não é hora para isso. A hora que eu tenho que perguntar é o seguinte, quem tá cuidando dessa menina? Quem tá cuidando da família dessa menina? Quem tá cuidando das pessoas próximas dessas pessoas? Quem tá destilando amor e não ódio? Quem tá julgando? Julgar a mãe, e depois vai julgar... Tem culpados? Tem. Então, força da lei para os culpados. Mas, poxa, não é hora de a gente fazer isso uma pauta política nem religiosa. Então, aí mais pra frente, nesse mesmo capítulo, ele manda essa, ó. A posição a favor da vida e contrária ao aborto é um traje de uma peça só de reverência pelo não nascido e pelo exaurido pela velhice, pelo inimigo, pelo judeu e pela qualidade de vida de todos. Do contrário, é bijuteria e pastel de vento. Tem um capítulo que chama Liberdade do Medo. Ele diz o seguinte: os cristãos deveriam estar celebrando constantemente. Deveríamos estar ocupados com festas, banquetes, comemorações e celebrações. Deveríamos nos entregar a verdadeiras orgias de alegria, porque fomos libertos do medo da vida e do medo da morte. Deveríamos atrair pessoas para a igreja literalmente pelo tanto que ser cristão é divertido. E é meio na linha do que o Burjac estava falando aí. Então, tem muita gente que não quer participar da festa porque acha que tem que levar um presente, entendeu? Porque se eu participar da festa, eu vou ter que fazer uma festa também. Então as pessoas falam, eu tenho medo de conhecer a Cristo e depois virar escrava dele e ter que dar alguma coisa pra ele. No entanto, depois que a gente verdadeiramente conhece a Cristo, a gente dá com alegria justamente por causa da graça dele, né? É um negócio que as boas obras aí, elas não são um tipo de recompensa a Deus pelo que ele fez. É um negócio que, cara, se você me ama desse jeito, como que eu não vou fazer um negócio desse? Muito bom.
Tan, nesse mês vocês tiveram a experiência diferente no Clube Ictus, né? De começar o grupo no Telegram e compraram uma bucha aí, fazer podcasts diários no grupo do Telegram de leitura e fizeram do livro da Agatha Christie e do Evangelho Maltrapilho. Cara, admiro demais a força de vocês. Isso. A leitura do Evangelho Maltrapilho terminou ontem. Sim, pra casar direitinho com a publicação do podcast. Olha que coisa linda. Então, se alguém quiser fazer a leitura ainda, dá pra aproveitar lá. E eles todos vão pro nosso podcast, esses áudio comentários também. Provavelmente a partir da semana que vem, a gente vai ter no podcast os mesmos áudios que a gente postou no Telegram. Então, se você se empolgou com esse Evangelho Maltrapilho, você pode viver a mesma experiência de ir lendo com a gente, ouvindo os episódios diários aí, segunda a sexta, no podcast do Ictus. Muito bom, foi muito bom, cara. Eu acho que a experiência pra vocês foi legal também, assim como foi pra gente. Não, e participar do grupo é muito legal. O povo é bem polêmico, né? Eles dão umas discussões boas lá, cara. É legal demais ler assim. Não, mas é bom isso. Qual que vocês vão ler nesse mês? Agora, depois do Evangelho Maltrapilho, o que vem? A gente vai ter o resto de semana aí de descanso. Não sei se é na segunda seguinte ou na outra. A gente ainda tá definindo isso. Mas o livro tá fechado. É o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. A gente vai ficar um mês lendo esse livro. E aí, pra outubro, a gente vai ter uma surpresa aí. Provavelmente um livro infantil. Isso! Pra gente comemorar o Dia das Crianças. A gente tava pensando nisso aqui. A gente tava pensando isso também, pro literário ser um livro infantil. Peraí, esposinha, interrupção na edição, porque quando estávamos gravando esse episódio, não fazíamos ideia. Na verdade, assim, a gente pensava em livros pra fazer no literário, mas ainda não tínhamos concluído, né? A gente pensou em fazer o Grande Sertão Veredas, mas, gente, não rola. Não ia dar tempo, porque a leitura coletiva do Ictus vai começar na semana que vem só e vai terminar depois da publicação do próximo episódio. Não ia dar pra correr e tal. Não, é um livro que tem que ser degustado, né? Não dá. Aí a gente voltou na ideia de fazer infantil, porque o episódio vai ser em outubro, né? No final do ano passado a gente fez do Pequeno Príncipe, que foi sensacional, que foi o último do ano. E nesse mês a gente vai antecipar o livro infantil pra lançar o episódio no mês de outubro. E a gente decidiu em fazer de mais um livro do Lewis. Olha... Do Lewis? Mas é outro Lewis. Bom, eu já tô aqui, gente. Eu acho que ele me pegou no pulo dessa vez. Eu fiquei, É o Lewis Carroll. Vamos fazer do livro infantil mais bizarro que você pode ler, porque o literário não é pra falar de livros simples. A gente quer desafios. Sim. Então nós vamos ler nesse mês um livro que veio no Clubinho Ictus já há alguns meses. Temos ele aqui e vamos ler com vocês, se vocês toparem, Alice no País das Maravilhas. Não, na verdade a gente vai ler. A gente vai ver se vocês topam ler com a gente. Claro. Então leia com a gente. Tem no Kindle Unlimited, inclusive crianças. Se vocês forem assinar Kindle Unlimited, entrem pelo link de irmãos.com. E se vocês forem comprar qualquer livro na Amazon, entrem pelo link de irmãos.com, porque a gente descobriu que isso dá uma comissãozinha bem legal. Estamos pagando nossos custos de hospedagem de irmãos.com só com a comissão da Amazon. Então é fácil entrar. Se você não achar o link por aí, entra em irmãos.com/Amazon. Bem fácil, que qualquer compra que você fizer na Amazon, você rende comissão pra gente. E se você assina o Kindle Unlimited, nós temos comissão todos os meses. Isso é muito legal. Olha que legal, gente. E olha só, Alice no País das Maravilhas. A princípio, você pode olhar e falar, é um livro muito de criança, não vou ler. Mas, doido. gente, é doido. O País das Maravilhas, meu amor, depende do que você está comendo, do que você está bebendo, do que você está vivendo. Então, assim, é muito louco, muito legal. Se você se empolgar, achar muito pouco, ler só Alice no País das Maravilhas, que é um livro relativamente, não é bem curto, mas é mais curto do que os que a gente tem lido recentemente. Lê também Alice através do espelho, porque se eu me empolgar, eu quero ler o segundo também. O literário vai ser só sobre o primeiro, mas se você ler o segundo, provavelmente vai ter uma experiência mais completa, tá? Já tá marcada a gravação, já temos nossos convidados que vão participar com a gente, e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Na primeira semana de outubro, entra aqui o literário. E vamos voltar lá pro Paulinho do passado, finalizando esse episódio. Vai lá, Paulinho. Mas valeu então, gente. Assinem o Clube Ictus para receber os livros recomendados pro Peixe Grande. Você vai receber coisas como o Evangelho Maltrapilho e outros livros sobre os quais a gente já comentou aqui. A parceria Clube Ictus pra gente é muito especial. Então entra lá, clubeictus.com.br, ouçam o podcast do Ictus e leiam com a gente aqui no literário de irmãos.com. E vamos lá pro nosso canal também, hein? Isso é verdade. Vamos lá pro canal do Telegram, porque tem muita discussão boa lá, né?
Isso. E olha só, gente, pra vocês terem ideia de tanto que eu gostei desse livro, queria agradecer ao Burjá pela indicação. Talvez se você não tivesse indicado, eu não teria lido. Mas eu gostei muito, que com certeza esse vai ser um livro de cabeceira, assim, por muitos e muitos anos da minha vida. Porque eu gostei demais. Esse vai pra Espanha com a gente. Esse vai, com certeza. Como chama isso? Orelha. Essa ficha catalogal aqui, né? É isso? É. Ficha catalográfica. Na ficha catalográfica, aparece aqui como biografia. Aí eu falei, tá, então é a biografia do Brennan Mann e tal, mas não é exatamente a biografia, apesar de ele contar várias histórias da vida dele. No meu tá escrito bibliografia. Então foi por isso. Mano do céu, fofo, vai ter que deixar isso, pelo amor de Deus. Nem que seja pra ir pro final do programa. Sério. Nossa, gente. Que droga.